Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e em fim de semana de GP do Japão, vamos celebrar uma corrida bem especial. Contaremos a história do GP do Japão de 1988, a corrida do primeiro título de Ayrton Senna. Já que o Verstappen conquistou o título mundial de Fórmula 1 pela segunda vez nessa madrugada, vamos celebrar também uma corrida que consagrou alguém como campeão mundial. E bem, vamos falar sobre o que aconteceu antes da corrida, como estava o campeonato até aquele momento, o que antecedeu ele ali em relação a pontos e tudo mais, toda aquela matemática maluca, a corrida em si e a grande prova de recuperação de Ayrton Senna, que é a cereja do bolo. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora pro vídeo. Como vocês sabem, antes de contar a história da corrida que consagrou Ayrton Senna como campeão mundial, vamos falar como estava a temporada de 1988 até ali. Bem, o ano de 1988 foi um ano de novidades e de uma dominância nunca antes vista na Fórmula 1. Após um 87 dominado pela Williams e com Nelson Piquet campeão, o panorama mudaria completamente no ano seguinte. Afinal, em 1988, o atual campeão mundial se transferiu para a Lotus, substituindo Ayrton Senna, que foi para a McLaren formar uma dupla hypadíssima com o Alain Prost, e depois esse hype se justificou. Então, com Senna e Prost na mesma equipe, com um carro que era um foguete muito mais rápido que todos os outros, e a chegada da Honda para ser parceira da McLaren no fornecimento de motores, aí, meu amigo, foi a união perfeita. A McLaren venceu todas as 11 primeiras corridas daquele ano e só veio a perder no GP da Itália com abandonos de Prost e Senna, e que terminou com uma dobradinha histórica da Ferrari, e que seria a única corrida que não foi vencida pela McLaren em 88, naquele que foi o ano mais dominante de uma equipe na história da Fórmula 1. Ok, mas e a batalha de pilotos? Bem, Ayrton Senna antes do GP do Japão estava 5 pontos atrás de Alain Prost, porém ele poderia ser campeão antecipado já em Suzuka. Quê? Aí você fala, pera, mas como? Sim, faltando 2 corridas com 5 pontos atrás do seu rival Alain Prost, Ayrton Senna poderia ser campeão já no GP do Japão. É por conta da bizarrice da regra dos descartes, mas eu vou explicar. Senta que lá vem a história. Naquele ano, apenas os 11 melhores resultados de 16 corridas contavam para a classificação final. Ayrton Senna até ali teve como piores resultados 2 abandonos, uma desclassificação e um 4º e 6º lugares. Já o Prost teve como piores resultados 2 abandonos e 3 segundos lugares, para ver como o Prost era consistente. O que significava que naquele momento o Prost só poderia chegar a 90 pontos, mesmo vencendo as corridas no Japão e na Austrália. Enquanto o Senna, se vencesse a próxima corrida, chegaria a 87 pontos. Com isso, o Prost também só poderia chegar a 87. E como o Senna vencia ele no critério de desempate, que era número de vitórias, aí o título ficava com o brasileiro. Então, é isso. Senna chegava no Japão só dependendo dele. Se vencesse, era campeão. Pronto. E se ele chegasse em segundo, ele ficaria somente 3 pontos do Prost para o GP da Austrália. Sim, se o Senna chegasse em segundo e o Prost vencesse a prova, mesmo assim o brasileiro tirava pontos do campeonato. Essa regra de descartes é uma loucura. Graças a Deus essa regra dos descartes não existe mais na Fórmula 1. Porém, no caso do Senna a gente não reclama, né? Mais o título pra nós, tamo junto. Ok, já enrolei muito pra poder falar da situação dos pontos e tudo mais, então agora vamos falar do final de semana em si. No treino classificatório, nenhuma novidade, a McLaren dominando a primeira fila com 1,5 segundos de vantagem pro resto. E quem fez a pole? Adivinha? Ayrton Senna do Brasil com 3 décimos de vantagem para o segundo colocado, que obviamente foi Alain Prost. Completaram o top 10 no grid de largada Berger, Capelli, Nelson Piquet, Nakajima, Derek Warwick, Nigel Mansell, Michele Alboreto e Thierry Boutsen. Chegando então no domingo, com o céu nublado, né, ameaçando uma chuvinha, Ayrton Senna largava da pole, onde uma vitória daria a ele o título mundial. E Suzuka tinha uma particularidade, pelo menos nos primeiros anos, que o pole position largava do lado sujo. Sim, o pole largava do lado sujo. Por que era assim? Eu não sei. Isso era uma conspiração para desfavorecer o Senna? Não, isso é lenda urbana, não acredite nisso. Iria prejudicar o brasileiro que estava na pole? Infelizmente sim. Então a luz verde se acendia e começava o GP do Japão de 1988 e o Senna ficou, não! Não!
Não! Senna ficou na largada, voltou pra corrida rapidamente, foi só uma engasgadinha, só que nessa brincadeira aí ele caiu para a 14ª posição. Naquele momento então, após tudo isso, Alain Prost era o líder e o Senna estava somente na 14ª posição. Era o cenário dos sonhos para o francês. Prost estava indo naquele momento para 87 pontos e Ayrton Senna para 82. Sim, mesmo com tudo isso, a diferença seguia em 5 pontos. Mas o Senna estava afim na vitória, não queria desistir, então ele foi pra cima. E na terceira volta de corrida, o Senna já aparecia em quinto. Beleza, o MP4/4 é uma bizarrice de rápido, o carro era um foguete. Mas, cara, 9 posições ganhas em 3 voltas é algo impressionante. E o Mansell no comecinho de prova quebrou seu bico e teve que trocar a asa dianteira. O Mansell dos anos 80 era uma gangorra de emoções. Aí beleza, seguindo então com a remontada de Senna. O brasileiro estava em quinto na volta de número 3, atrás somente de Prost, Berger, Capelli e Alboreto. Senna na volta 4 então não perdeu tempo e na chicane Cássio fez a ultrapassagem pra cima de Michele Alboreto. Uma manobra que o Senna fez parecer fácil, né? Pilotava demais, cara. Algumas voltas depois, Ivan Capelli passou o Gerhard Berger e Alboreto foi tocado e abandonou a prova. O Ivan Capelli, como disse antes, passou o austríaco e foi tirando diferença pra cima do Alain Prost. É, rapaz, uma Martin tirando diferença pra cima de um MP4/4 não é algo que tu vê todo dia, não. Baita carro da Martin ou Leyton House, seja lá como você queira chamar naquele ano, que tinha como projetista Adrian Newey. Olha só, desde 88 fazendo carros bons, hein? Nelson Piquet foi outro atolado na brita, Senna então passava Gerhard Berger e o Capelli seguia tirando diferença pra cima do Prost, onde ele já estava colado. Era a perseguição do Capelli, meu. Onde após uma rodada de Aguri e Suzuki, Prost perdeu um pouco do ritmo e o Ivan Capelli chegou a ultrapassar ele. Mas o motor Honda era forte demais e aí o Prost repassou na mesma reta ainda. E com o Prost ficando naquele ritmo meio brocochô pra se defender do Capelli, o Senna foi chegando. A diferença que era de 10, 11 segundos do francês para o brasileiro tava na casa de 1, 2 segundos agora. E aí veio a volta de número 19, onde na mesma imagem dava pra ver o Prost, o Capelli e o Senna. E no final da volta 20, o carro do Capelli quebrou, foi parando, o Senna passou ele e agora tinha somente o Alain Prost em sua frente. Inclusive, baita corrida do Capelli, ameaçou o Prost até onde dava, até o carro quebrar, corridaça dele. Enquanto o Mansell e Piquet se chocavam ali, né, com o Leão fazendo bobagem de novo, Senna pressionava o Prost, onde o professor foi ficando cada vez mais próximo. Os retardatários, que inclusive é um pesadelo para Alain Prost, teriam uma função essencial nessa prova, onde o piloto que conseguisse sair do tráfego mais rapidamente levaria vantagem. Isso foi bom para Senna e ruim para Prost. No final da volta 27, Alain Prost foi atrapalhado após a chicane, o Senna então se aproximou, fez a ultrapassagem e assumiu a liderança no GP do Japão de 1988. Era o Brasil próximo de mais um título mundial. Que ultrapassagem e, cara, que recuperação também. O Senna tirou mais de 10 segundos de diferença para o líder, que era somente o Alain Prost, depois de cair para 14º, isso tudo em apenas 28 voltas. Que recuperação. Então é isso, Ayrton Senna do Brasil liderava o GP do Japão e agora só precisava se manter líder em Suzuka para levar o caneco. Onde inclusive ele ia aumentando a diferença volta após volta e após volta. Seguindo com a corrida, Aguri Suzuki rodou mais uma vez e as Lotus estavam em momentos distintos. Nelson Piquet abandonou e Satoru Nakajima teve o seu show particular em casa, realizando ultrapassagens ousadas e atrapalhando muito o Senna. Sai da frente, Nakajima, pelo amor de Deus. E aí nas voltas finais começou a pingar ali, começou a chover um pouquinho e Suzuka, mas nada de muito grave. Só que mesmo que só pingando, chovendo de forma mais fraca, o Senna tava pedindo o fim de prova. É, rapaziada, não importa a época, o pessoal sempre teve essa frescura por conta da chuva. Sempre. Mesmo que nesse caso seja só malandragem mesmo. Não só o Senna, como o Galvão tava desesperado. A chuva tava apavorando todo mundo, cara. Bizarro. Inclusive, outro problema que o Senna teve na prova foi a equipe informando de forma errada quantas voltas faltavam. Eles colocaram 2 a mais do que era a realidade. E o Senna ficou preocupado, achava que não ia dar o combustível até o final. Só que aí depois eles corrigiram e aí ficou tudo de boa. E aí, com mais de 11 segundos de vantagem, em uma das pilotagens mais brilhantes de sua carreira, Ayrton Senna abria a última volta do GP do Japão de 1988, aquela que poderia ser a volta do título mundial, e que no caso seria. Ele controlou, foi com maestria e Ayrton Senna do Brasil se tornou campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. Ele vence o GP do Japão, vence Suzuka e é campeão. E uma das maiores corridas de recuperação da história da Fórmula 1, uma das mais dominantes também,
para conquistar o primeiro título mundial. Não tinha roteiro melhor para essa primeira conquista. Alain Prost da McLaren e Thierry Boutsen da Benetton completaram o pódio. A zona de pontuação foi preenchida então por Berger, Nannini e Patrese. Sim, só os 6 primeiros pontuavam, então é coisa pouca mesmo. E era festa de Senna, comemoração, afinal era mais um título mundial para o Brasil e o primeiro da carreira dele. Onde o campeonato ficou dessa forma aí. Ayrton Senna chegava a 87 pontos e Alain Prost tinha 84, porém Prost só poderia chegar a 87. Assim sendo, Senna era campeão, independente do resultado de Prost no GP da Austrália. A última corrida em Adelaide teve a vitória de Prost e Senna em segundo, mas não mudou nada. Depois dessa temporada tivemos um marcante ano de 1989, o auge da tensão entre Senna e Prost, onde teve aquele acidente famoso em Suzuka, que inclusive eu já contei a história dessa corrida em um volta a volta passado, então é só clicar no card para assistir. Mas o Senna deu o troco em 1990, também em Suzuka, em outra corrida que eu também já contei aqui. Cardzinho aqui. E assim se sagrava bicampeão, vencendo 2 das 3 batalhas diretas contra Prost pelo título mundial. Senna e Prost depois venceriam mais um título cada um na carreira. Senna em 91 e Prost em 93. Assim, Ayrton Senna terminava a carreira como tricampeão e Alain Prost como tetra. Ambos lendas históricas da Fórmula 1. Senna infelizmente terminou a carreira de forma trágica, porém ele sempre será eterno. Bem, esse foi então o GP do Japão de 1988. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, né? Para poder vir a notificaçãozinha ali certinha. Clique no gostei, que isso ajuda a gente demais. E também compartilhe esse vídeo aí com a galera. Vai enviando o link, vai espalhando. Não se esqueça de entrar no nosso servidor no Discord e de nos seguir no Instagram, @primeirafila1. Os links estão na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários, estou sempre lendo, então, né? Pode mandar. E bem, é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!